Mais alguém? A Lília, a minha irmã Lília, que a gente tem orado bastante por ela aqui, ela está internada novamente. Tá. A Lilian, cura do câncer. Ó, Ieda, nossa irmã está aqui hoje. E numa aula importante. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bem-vindo ao nosso meio, Ieda. Mais ninguém? Fala, seu Messias. Eu pedi a oração pela minha família, né? Meus filhos, minha ex-esposa. E lá para os meus vizinhos. Entende que Deus está preparando o coração deles. Porque preciso falar do amor de Deus para eles. Eu vou ter que... Isso é comigo mesmo, né? Então, peço oração dos irmãos nesse sentido aí. Amém? E nós vamos falar sobre isso na aula hoje também. Nosso campo missionário. A família e a salvação dos vizinhos também. Mais alguém? Vou pedir para o Perotti, então, estar orando e já aproveitar orando pela aula de hoje também. Obrigado, Senhor, porque nós temos este tempo separado para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Davi, que preparou a aula de hoje, ó Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu ilumines as nossas mentes, ó Pai, abras, ó Pai, nossos ouvidos e nossos olhos para as verdades que Tu tens para nos comunicar, que nós possamos aprender e que sejamos transformados, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito e pela convicção que a palavra nos traz. Nós colocamos diante de Ti alguns pedidos, ó Pai, iniciamos com os agradecimentos pela cirurgia da Dona Luísa no fêmur. Obrigado, Pai, porque a cirurgia deu muito certo e ela está em recuperação agora. Nós te agradecemos, ó Pai, também pela mobilização dos irmãos em orar por ela. E agradecemos também, ó Pai, pela presença da missionária Ieda conosco hoje. Obrigado, Pai, porque Tu tens trabalhado ali na vida dela e te agradecemos pela sua dedicação em Te servir, ó Pai, num ministério tão desafiador como é o trabalho entre os quilombolas ali no interior de Pernambuco. Nós te pedimos, ó Pai, pela saúde de algumas pessoas, ó Pai, que foram listadas aqui. Pedimos pela saúde da Lilian, também, ó Pai, pelo nosso irmão Messias. E pedimos, ó Pai, também que Tu trabalhes na vida dos outros afetados aqui pelos pedidos que foram realizados aqui, Pai. Colocamos, ó Pai, este tempo nas Tuas mãos, para que Tu uses, ó Pai, o Davi, ó Pai, e também trabalhes conosco, para que sejamos transformados em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula hoje, a lição que nós estamos estudando é a lição 11, só que a gente vai estar dividindo em 3 lições essa lição. Então, hoje nós vamos estar focando do versículo 1 e 3 apenas, tá? Mas tem bastante profundidade para o dia de hoje. E eu pedi ajuda para a Beth para fazer essa primeira parte aqui da abertura. Então, eu vou passar a palavra para ela. Bem-vinda. Obrigada, gatinho. Por favor. Na lição 11, bom dia, né, irmãos? Bom dia. Ele me entorpece, aí eu não presto atenção. A lição 11, ela começa, na divisão aqui, ele diz assim, a urgência e soberania de Deus. E a gente queria pensar um pouco nessas duas palavras, urgência e soberania. Eu estava olhando no dicionário, o significado da palavra urgência é necessidade que requer solução imediata. E a palavra soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder, poder absoluto sobre todas as coisas existentes na Terra.
Então, a gente queria tirar aí uns 3 minutinhos para você conversar um pouco com alguém que está perto de você. Quais seriam as 2 urgências que vocês acham muito necessárias para a igreja dos nossos dias? 2 pontos que vocês julgam urgente que a igreja trate, considere ou ao menos se preocupe para os dias de hoje. Então, vocês têm 3 minutos. Tá ali? Põe ali, amor. Marzinho. Pode passar. Isso. Tem mais caneta aqui. Cadê o João? O João te ajuda, ó. Tem mais caneta, pessoal. Se precisar, ele está levando os papéis. Eu vou tocando um louvor. Quando eu parar, deu tempo. Vamos lá. Para quem entrou agora, o pessoal está discutindo sobre 2 urgências da igreja dos nossos dias, considerando urgência como uma necessidade que requer uma solução imediata. Então, vamos lá. Quem vai começar? Quem quer? Eu acho que a urgência, eu classifiquei como uma só, Beth, porque essa urgência resolve as outras, entendeu?
Urgente para mim hoje em dia é que a igreja, principalmente a igreja brasileira, né? Porque eu sou daqui, vou falar daqui. A igreja brasileira precisa com urgência voltar ao ensino da palavra. Isso que aconteceu hoje de manhã, a pregação expositiva, para que o povo entenda a palavra, porque nunca se viu, pelo menos eu sou crente há quase 50 anos, nunca se viu tanta heresia e bobagem sendo ditas, desde os púlpitos até os próprios cristãos. Então, eu acho que a urgência da igreja é voltar ao ensino da palavra, porque com o ensino da palavra você começa a consertar as outras coisas. É uma, como é que se diz? É uma ação que você vai desencadear outras reações e que a igreja vai melhorar num todo, entendeu? Esse que a gente combinou aqui. Bora lá, João. Assim. Vamos seguindo assim, ó, para poder ficar mais fácil. Daí. O meu é fácil, porque foi exatamente isso que nós falamos também. Tá, palavra. Eu acho que a igreja está precisando de maior comprometimento, né, para com a palavra de Deus e um despertamento espiritual. Né? Você vai? Pode continuando, João. A gente pensou aqui no temor a Deus, que cai na mesma palavra da irmã Eliane, e evangelizar, né, com o evangelho verdadeiro, né, gente? Chega de bobagem. O nosso, nós colocamos um com o olhar para fora e um para dentro da igreja, então ficou um levar a mensagem da salvação e o segundo incentivar a comunhão entre os irmãos e o discipulado. Quem vai? Me empurraram aqui, mas tudo bem. O grupo ali está concordando, tá? Esse povo do fundão é terrível, né? O povo do fundão. Duas coisas práticas. Amor um pelo outro, né? Não adianta a gente querer trazer gente de fora se a gente não se ama aqui dentro. Comunhão. Então, ou seja, a comunhão, a abertura para a comunhão e o ID. Aí depois pregar o evangelho. Por aqui também, tá. Alguém tem algo diferente do que já foi colocado? A dona Beth, a senhora escreveu voltar à palavra, mas é voltar ao ensino da palavra. Por quê? Porque é uma coisa bem distinta. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu estou lendo agora os evangelhos, né? E há uma distinção bem grande. Jesus ensinava, pregava e curava, fazia milagres. Então, pregar a palavra e ensinar a palavra são coisas diferentes. Então, volta ao ensino da palavra. Bom. A escola dominical, já falei isso aqui, repito, está sumindo. As igrejas estão parando de ensinar a palavra. Então, a oportunidade que eu tive uma vez aqui de falar sobre a escola dominical, eu falo e repito, nós somos privilegiados. Isso aqui que está acontecendo, pouquíssimas igrejas fazem, que é ensinar a palavra. Há uma diferença entre ensinar e pregar. Não é uma opinião minha, isso está na Bíblia. Jesus ensinava, pregava e fazia milagres. Então, são coisas distintas. E o ensino da palavra vai evitar as heresias, vai evitar muitos problemas que estamos vendo hoje, escândalos, porque as pessoas preferem ouvir o que alguém está falando ali na frente e não confrontar com a palavra. A própria Bíblia fala, né, que nós temos que ser como os de Bereia, né, crentes bereanos, ouvir e confrontar com a palavra. E só tem esse hábito quem estuda a palavra. Quem não estuda a palavra não tem esse hábito de confrontar o que está ouvindo com o que está escrito. Então, é isso que está faltando, o ensino. Eu acho que esse ensino, concordo com vocês,
Mas eu acho que se esse ensino não tiver ligado ao temor do Senhor que foi falado aqui, ele é um ensino errado. Porque eu creio que tem pessoas que acreditam que estão fazendo certo para Deus. E essas pessoas são sinceras. Elas acham que estão aprendendo a servir a Deus, né? Então, elas estão debaixo de um ensino que não está comprometido com o temor de Deus. Está ligado aí a outras coisas, né? E aí isso também nos leva a ter seriedade na questão do discipulado. A gente quer que a pessoa seja parecida com a gente ou com Jesus, né? Então, eu creio que o temor do Senhor é o que faz toda a diferença se eu estou ensinando verdadeiramente a palavra ou se eu estou ensinando alguém para atender aos meus interesses. Acredito que o dia do Senhor, o pastor João uma vez pregou sobre isso, é um dia grande e terrível. Porque nesse dia o nosso ensino vai ser passado pelo fogo, né? A nossa forma de discipular. Então, o temor do Senhor, eu acho que para mim hoje é uma das coisas que mais me assustam. Se eu fosse colocar as minhas urgências, eu colocaria o temor do Senhor. Ainda mais num país como o nosso, que nós temos a palavra na bandeja, né? Nós temos assim 500 tipos de Bíblia, você entrou no YouTube, você tem estudo para tudo, você tem muitos tipos de igreja, então nós não temos carência da palavra. Nós temos carência do temor do Senhor no nosso meio, né? Cadê o João, meu amigo? Ah, já está lá. Bom dia, irmãos. E é muito importante que a gente também entenda o quanto as pessoas estão, de fato, sedentas. E essa questão acerca do temor, até mesmo do ensino, eu, por exemplo, vivo toda segunda-feira um grupo de discipulado com algumas irmãs de uma determinada denominação que tem muito temor a Deus no que diz respeito ao cumprimento de leis, vamos colocar assim, questões de usos e costumes. Mas em relação ao ensino da palavra, era algo que elas tinham muita deficiência, muita necessidade, e aí Deus tem me capacitado, tem me direcionado, apesar de mim mesma, para que o ensino do que de fato Deus tem para nos exortar, orientar acerca da palavra de Deus, chegue ao coração delas e possa ser agregado ao temor de Deus que elas já têm por estarem cumprindo uma determinada doutrina definida por uma determinada denominação. A gente, às vezes, está vivendo rodeado de pessoas sedentas por entender por que ela faz aquilo ou ela deixa de fazer aquilo, acreditando que ela está agradando ou servindo a Deus. E Deus quer nos usar para libertar essas pessoas, né? Jesus veio para que nós sejamos livres, né, daquilo que nos acorrenta em relação a sermos cada vez mais parecidos com Ele. Sim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vomita as nossas críticas, porque às vezes a gente está ferindo ovelhas que sincera e verdadeiramente acreditam que estão servindo ao Senhor. E a nossa crítica não vai chegar no dono do ensino errado. Às vezes vai atingir essas pessoas, essas igrejas, essa realidade de pessoas que muitas vezes são mais devotas do que nós naquilo que elas entendem que tem que fazer para agradar o Senhor, né? E aí a gente pode estar sendo muito injusto e não estamos chegando na raiz do problema, porque nós estamos ferindo pessoas. E a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, é contra o espírito enganador. Então, essas pessoas, elas acham que estão não realmente amando você. Te lembra de Cornélio, né? Cornélio, a palavra diz que as orações e as esmolas dele estavam chegando até o Senhor, estavam agradando a Deus. Por quê? Porque havia sinceridade e integridade na vida dele. Então, isso é uma coisa bem para a gente pensar. Vamos lá, Samuel, meu marido me deu 5 minutos. No Charbel mencionou aqui também uma coisa importante, que é a pressa em nos sentirmos discípulos. Então, a gente tem muita pressa em ser professor, etc. Mas discípulo é mais difícil. Então, a partir do instante que a gente quer ser discípulo, então as coisas talvez facilitem mais. É lógico que nós mencionamos também o ensino da palavra aí.
Belezinha. Vai, Laís, depois Tia Rose, a Laís, Janaína, e aí vamos fechar a introdução. Vou ser rapidinha. Então, falando ainda do respeito do temor do Senhor. Hoje eu estava vindo com o Alisson, não, com o João. E Alisson é meu filho, gente. Aí, e ele também. Mas e eu vi uma senhora indo com um ramo. E eu falei para ela assim, nossa, João, ela está vindo da procissão de Ramos, hoje é dia que... Eu falei da entrada, tudo, né? Eu falei, e eu estou vestida igual, ó, só está na procissão lá também, eu falei para ele. Né? E eu comentei com ele, falei assim, João, meus pais me ensinaram direitinho, e a gente fazia essas práticas. A gente ia na procissão, a gente levava os ramos, era uma reverência tremenda, um amor tremendo que a gente tinha. Eu chorava, gente, eu era menina, mas era aquela coisa tão verdadeira, verdadeiro. Né? De amor a Deus. Aí ele falou assim, pois é, vó, mas que coisa. Ele comentou, criticando, falou do jeito, né, da gente fazer. Aí eu falei, pois é, mas a gente fazia com sinceridade. Fazia com muita sinceridade. E Deus amava aquilo que a gente fazia para Ele. Porque a gente fazia por ignorância. A gente até fazia as práticas, as coisas que a gente fazia por ignorância. Depois que a gente aprende, aí a gente não vai fazer. Mas acontece que, às vezes, até outras coisas que a gente faz, não faz com a mesma reverência que a gente fazia quando eu estava lá, menina andando com o meu ramo, levando para a igreja. Amando, né? Amando. Uhum. Amando Jesus. Eu creio que o que pode estar faltando para nós, nesse tempo tão corrido que a gente tem vivido, que tudo é atropelado, é um momento de intimidade com Deus. É a primeira figura ali de Jesus ali, ele está orando, mesmo ele sendo quem ele era, que ele é o próprio Deus, mas ele tinha o tempo de conversa com o Senhor. E olha que esses 3 anos, a Bíblia relata que eu acredito que foi desgastante para ele, uma multidão inteira atrás dele, mas mesmo assim, as madrugadas que ele poderia descansar, ele estava em conversa. E aí a gente vê, Davi não saía para a guerra sem antes conversar com Deus, né? Os outros também faziam a mesma coisa, como você falou de Cornélio. Por que Pedro foi para a casa de Cornélio? Porque ele estava em oração e Deus falou assim, você vai, né? Você vai comer de tudo que tem nesse lençol. Ele não iria. Pelos ensinamentos que ele tinha, o estudo da palavra, ele não iria comer tudo aquilo. Ele não iria para a casa de Cornélio. Então, é como você falou, como é que eu vou saber que aquela pessoa, eu vou estar machucando ela? Conversa com o Senhor vai falar para ela assim, não faça, não repreenda, não faça isso, faça aquilo. Você vai obedecer. Isso inclui o temor de Deus, a reverência. Você vai amar o seu próximo, porque você está mais parecido com o Senhor, como Moisés. Quando ele saiu lá dos 40 dias, ele teve que cobrir o rosto, tanto que ele parecia com o Senhor. Janaína. O que eu ia falar é só complementar mesmo que foi tudo que foi falado aí. Fiquei pensando que sem o amor uns pelos outros, todas as coisas ficam mais difíceis, né? Porque a gente vê muitas vezes pregações, ensino, falando que tudo isso é importante, mas muitas vezes a pregação está mais preocupada em, né, procurar lá no original, procurar lá o contexto, do que realmente se o outro entendeu, se aquilo vai fazer diferença na vida do outro, né? Então, e quando você tem essa ênfase no amor uns pelos outros, você vai se preocupar com isso. Você vai levar a mensagem de uma forma, estudando a palavra, tentando levar o seu melhor, mas mais preocupado de mostrar uma performance, talvez, realmente preocupado se aquilo vai fazer diferença na vida do teu irmão. Amém. É isso mesmo. Então, para fechar essa introdução dos 2 termos, pode passar o outro, por favor? Perdão. Não tem problema. A gente entrou em consenso, são 2 pontos, mas porém complemento com o terceiro. O primeiro é se tornar igreja, porque se a gente não ser aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega, não tem como levar o próximo
a palavra de Deus? Justamente porque o nosso corpo é o templo de Deus. E tudo que a gente está por dentro, ou seja, que é o amor a Deus, a evangelização e o temor, as pessoas conseguirão ver através de nós Deus. E assim a gente consegue passar com maior tranquilidade, com maior facilidade e com maior conhecimento o que nós pregamos e o que nós acreditamos. Amém. Tem mais um ponto? Só o ser igreja? Ser igreja e ser o templo de Deus. Cuidar do templo de Deus, na verdade, que é o nosso corpo, nossa alma. Amém. Beleza. No final da aula, a gente vai voltar nesse aqui, tá bom? Então, a soberania de Deus, né, que a gente já falou, a definição de soberania. Então, como que a gente percebe que a gente reconhece a soberania de Deus? A gente ia dar um tempo para vocês pensarem também, mas o meu chefe já está assim, me olhando de uma forma que não é tão carinhosa. Então, nós vamos lá. A soberania, eu tinha pensado que uma das formas da gente reconhecer a soberania de Deus é a gente avaliar como a gente reage aos nãos de Deus. Porque reconhecer soberania e agradecer por quem Ele é quando Ele responde sim, tá fácil. Nossa, Deus é bom. Olha, minha mãe entrou para a cirurgia naquele jeito, né, com questões cardíacas, lúpus, o AVC que teve. E se o Senhor falasse não, será que a gente, como filhos, como família, a gente estaria dizendo: o Senhor é bom, é soberano e o que Ele faz é perfeito? Então, uma forma da gente avaliar como cristão, se nós reconhecemos esse poder superior que governa todas as coisas, que não pode ser restringido por nenhum outro poder, é você avaliar como você reage aos nãos e aos silêncios de Deus. Porque, às vezes, Deus fica em silêncio. E, para mim, é desesperador quando alguém não fala comigo, porque eu tenho mania de falar pouco. Então, eu preciso de alguém que fale, entendeu? Porque eu falo pouco, eu preciso de alguém que fale. O silêncio de Deus, para mim, ele é muito, muito complicado. Mas, quando a gente tem essa consciência de soberania, os nãos e o silêncio de Deus têm o mesmo peso de louvor e glória quando Ele diz sim. Então, eu tenho que estar apta a sentar no piano e adorar esse Deus quando vem o não e quando vem o sim. E aí eu vou estar avaliando o quanto eu reconheço soberania de Deus. Pode passar, amor. Então, agora, a gente vai falar da urgência de Deus, né? Então, nós falamos das nossas urgências enquanto igreja, e a urgência do Senhor é que as pessoas conheçam e aceitem o senhorio de Jesus em suas vidas, que as pessoas tenham realmente o seu encontro pessoal com Cristo, reconheçam os seus pecados, né? Se arrependam dos seus pecados. Essa é a grande urgência do reino, que a gente realmente possa entrar nesse espaço de urgência de Deus. Então, a necessidade que as pessoas precisam conhecer Jesus, conhecer o plano da salvação, elas precisam ser redimidas, precisam do poder. E nós falamos aí de Cornélios, porque às vezes a gente fala assim: nossa, Eliane, ela é ótima, que graça de vizinha, ela é uma pessoa tão boa. Olha, só faltava Jesus. Falta tudo então, gente. Falta tudo. E às vezes a gente se contenta do bom comportamento. Oi, meu amor. Ah, você distribuiu. Cara, você é tão perfeito, amor. Benção. Ele distribuiu os versículos. Então, por favor, João. Romanos 10, de 9 a 15. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, essa é uma urgência do reino, que a gente anuncie o evangelho da salvação. A solução, né, lá na definição de urgência, ele vai falar de solução rápida. O como vamos realizar a tarefa, quais são as estratégias. O Senhor vai dando a estratégia de acordo com o seu tempo de oração, ele vai te respondendo. A gente ia trazer uma lista das agências missionárias que nós usamos no retiro de carnaval do Team 10. Né? E lá a gente mostrou as agências missionárias e um pouco do que cada uma faz. Então, o Senhor tem as suas estratégias. Ele nos leva, né, a ter criatividade, a perceber a necessidade das pessoas e levar não só o suprimento que aquela pessoa precisa, mas, acima de tudo, esse lugar em Cristo que ela precisa ter acesso. Ela precisa ter acesso. Então, peça ao Senhor qual é a solução dentro da realidade que você está. Qual é a estratégia, qual é a criatividade para aquele lugar que você está, para a vizinhança que você tem, para o lugar que você trabalha, para a parentela que você tem. A parentela custódio é comida, gente. Nós já estamos planejando uns encontros da negrada aí, porque botou comida na mesa, todo mundo senta para te ouvir. Cada um sabe a sua. Mas a questão é, seja intencional. Seja intencional. Não deixe o tempo passar, porque nós estamos falando de urgência. Né? Estamos falando de urgência. E ela precisa ser imediata. Não podemos perder oportunidades, porque nós não temos controle ou conhecimento do fator tempo. Nós não sabemos. Porque tanto Jesus pode voltar, né? Abrir e piscar de olhos, como a gente pode ser promovido fora do tempo que a gente achou que seria, ou aquela pessoa que a gente ama. Então, nós não podemos perder tempo. Pode passar, meu querido? Em sua soberania, Deus trabalha nossas vidas para realizar seus planos. Jeremias 18, 5-10. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês o que esse oleiro fez? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Soberania de Deus, ele define fazer o bem, ele define como fazer, mas o começo desse texto vai dizer: eu não posso fazer com vocês como o oleiro que estava fazendo lá o seu vaso, e esse vaso se quebra, e aí ele faz um novo vaso. Você pode dizer: Senhor, eu não tenho a habilidade que a Ieda tem de falar. E Deus está dizendo para você: e eu não posso fazer em você nascer habilidade? Você está dizendo que eu não consigo, é isso? Ah, Deus, eu não tenho, né, a competência de ler tanto como o Perotti leu. Mas se isso é necessário para você, você acha que Deus não pode despertar você para uma leitura, que Deus não pode levar você a esse lugar de solitude, de encontro, de comoção? Ah, eu não sou assim, Senhor, eu sou mais seco. E Deus não pode derramar em você um amor genuíno, profundo, de doer na alma, pelas almas que não o conhecem? Jeremias está dizendo que na soberania de Deus, Ele pode transformar quem nós somos para preparar as pessoas para o juízo dele. O juízo do Senhor vem, esse dia vem. Então, o Senhor ele pode nos capacitar. Depois, na soberania vai dizer da superioridade. Os planos do Senhor são superiores aos nossos. Isaías 55, 8 e 9, com quem está? Tá. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Você pode olhar para aquela galerinha lá da Ilha Sentinela e pensar, ali não tem jeito. Porque é uma ilha, quem já ouviu falar da Ilha Sentinela? É uma ilha, talvez a mais isolada do mundo, que tem lá os nativos. Eles são extremamente hostis e nunca ninguém conseguiu se aproximar deles. Eles agora são protegidos, né, pela Unesco. É realmente proibido tentar se aproximar. E teve um missionário, um jovem, que tentou se aproximar, achou que estava conseguindo, mas, no fim, ele foi morto, né? Então, eles não aceitam nenhum tipo de contato com o mundo civilizado. Então, a gente pode olhar para uma realidade dessa e falar, não tem jeito. Ali não tem jeito, tem. Porque os pensamentos do Senhor a respeito desses nativos são mais altos do que os meus. O amor do Senhor sobre esses nativos são maiores do que os meus. E você pode olhar para qualquer outra realidade e falar, isso aqui não tem jeito, fulano não tem jeito. Nossa, aquela turma que fica embaixo daquele viaduto, esquece. E o Senhor está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito dessas pessoas. E são mais altos do que os seus. Então, nós precisamos entender a soberania de Deus para que a gente possa estar disposto a amar e se desgastar por todas as pessoas, independente daquilo que elas aparentam para nós. Nossa, assustador, ali não vai dar. Não, é o Senhor quem sabe. A manifestação de Deus, ela é ilimitada. Vamos ler só o Salmo 139, de 7 a 12, por conta do tempo? Quem está com o Salmo 139? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Essa manifestação ilimitada de Deus. Para mim, esse texto ele é um bálsamo, é um incentivo à intercessão. Ore pela pessoa onde ela estiver, porque ninguém pode limitar a manifestação de Deus. Ah, mas fulano, nesse momento, está lá no beco tal, e a turma dele é de assalto, e hoje vão sair para assaltar. Ore, porque Deus se manifesta lá no meio do bagulho louco. E Ele arranca de lá quem Ele quer arrancar. Então, lembre-se disso, a manifestação do Senhor, ela é ilimitada. Ah, na minha empresa é só gente assim, é só gente, né, muito cabeção, é tudo ateu. Não importa. Para Deus, treva e luz é a mesma coisa, Ele se manifesta onde Ele quer se manifestar, Ele faz aquilo que está ao coração dEle fazer. E o poder dEle é absoluto, absoluto, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Existe algo que é tão difícil assim para Deus, que a gente não consiga interceder por uma causa, que a gente não queira investir na vida de alguém, que a gente não queira se dispor a atender às urgências do reino? Para o Senhor não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. A palavra dele não retornará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Obrigado, amorzinho. Vamos abrir em Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
Esse controle comigo é greve mesmo, né? Aí. Vai passando para mim, então. Pode passar tudo aí. Pode passar. Aqui, rapidamente, pode passar mais um só. Então, aqui, quem era Barnabé? A gente já estudou nas outras lições. Filho da consolação, um levita, natural de Chipre, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi enviado de Jerusalém para ministrar as necessidades espirituais da igreja de Antioquia. Então, nós estudamos isso algumas lições atrás, certo? Não vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas ali, nesses dois textos é que falam esse resumo que eu pus aqui. Simeão, chamado Níger, Níger do latim quer dizer negro, né? E origem africana. Lúcio de Cirene, também de origem africana. Manaém, ele foi criado junto com Herodes de Antipas, e o pai foi o que matou João Batista, tá? Então, mostrando que ele fazia parte dos romanos aí. Então, foi criado com essa influência romana aí. Então, mostrando que a salvação chega para todos, né? Mostrando essa heterogeneidade da igreja de Antioquia. Saulo, que viria a ser Paulo. Saulo, vocês lembram nas outras lições que Barnabé chamou Saulo para estar aí com ele em Antioquia, para estar ajudando no ensino da palavra lá. Ok? Pode mudar, por favor. O que nós vemos aqui? A igreja reunida, servindo, orando e jejuando. E aqui a gente vê que não foi somente os mestres e os profetas que estavam reunidos. A igreja toda estava servindo, estava orando, jejuando, como corpo. Aí a pergunta que a gente faz aqui, né? Como é que nós temos agido? Nós estamos vindo aqui só para receber? Ou eu estou aqui participando, servindo? Eu não tenho o dom de falar. Você pode ter o dom de receber a pessoa que está chegando na igreja. Eu posso ter o dom de estar ali no som. Né? O Gustavo ali trabalhando, hoje ele está sentado aqui. Mas muitas vezes ele está lá em cima, porque algumas vezes não tem mais alguém para participar, certo, Gustavo? Eu estou falando o teu nome errado, né? Quando você olha para a pessoa não... Eu estou olhando e não... Perdão, viu, Wagner? Eu sou terrível com o nome. Então, já espero não repetir o erro de novo, tá? Não vou nem falar que tem cara de Gustavo, porque não é isso não, tá? Mas todo mundo tem oportunidade de estar servindo ao Senhor. Pode ser através da intercessão, no seu quarto, orando. Tinha uma irmãzinha, uma senhora aqui, como é que é o nome da... que fazia parte de... Dona Eva, né? Tá vendo? Obrigado. Não sei quem foi, mas obrigado. A Dona Eva vinha, sentava aqui no mesmo lugarzinho dela. Acho que até quando alguém estava sentado no lugar, acho que ela chegava... Vem cá, você pode deixar eu sentar aqui? Porque eu estou acostumado a sentar aqui, né? Mas era uma mulher de oração, é uma mulher que servia, fazia o crochê, fazia pano de prato, e vinha, vendia e doava a sua oferta para o Senhor. Então, tem trabalho para todo mundo. Acho que essa aqui é a mensagem, né? Caderninho de oração da Dona Eva. Nosso compromisso, quem está com Hebreus 10, 25? Lá no fundo. A internet é boa, mas se você está doente, se você está com... quebrou o carro, não consigo ir. Para isso que serve a internet, né? Mas a questão de estar juntos, congregar. Por favor, leia aí. Não vou nem tentar falar o nome, vai errar de novo, então... Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, está no verbo imperativo, né? Se a Ana Lúcia tivesse que o verbo é imperativo, afirmativo. Então, é a ordenança para nós. Congregar. Então, congregar não é simplesmente vir e assistir um culto.
assim, prestar um culto ao Senhor, é estar disposto a trabalhar para a obra do Senhor. Pode ir para o próximo. Meu relacionamento é individual com Deus. Não é meu filho, não é minha esposa, não é meu tio, meu avô, não. É meu relacionamento individual com Deus. Aí nós vemos aqui que a igreja estava sensível e obediente à voz do Espírito Santo. João 16, 13 a 15. Está com quem aí? Obrigado, Rogério. A que leu antes foi a Bia, tá? Já estou melhorando. Lembrou o nome. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então, aqui é Jesus falando para os seus discípulos, falando que ele vai para o céu, mas ele manda o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos guiará nos nossos caminhos. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento da sua palavra. Então, nós temos que estar buscando. Quando eu vou ler a Bíblia, gente, não é como um livro qualquer, mas é ler, Deus, o que você quer falar comigo através dessa leitura? Espírito Santo, me dê o entendimento. Então, esse é a orientação. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está com Provérbios 16, 3... É o Wagner. Quase errei de novo, não é? Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O que eu tenho ensinado para os meus filhos, as crianças desde pequeno, nós estamos falando, você precisa ser um médico. Ou eu estou falando assim, você tem que ser um servo do Senhor. Você tem que ser um homem e uma mulher temente a Deus. E aí as demais coisas vão sendo acrescentadas. O que eu estou ensinando? E a gente, né, quem trabalha fez o curso da PEC, sabe da importância de você ensinar o caminho desde cedo para os filhos, o caminho do Senhor. Jeremias 29, 11, 3, não vou ler, que é o mesmo princípio aqui, de você colocar os seus planos na mão do Senhor. Aí a pergunta que a gente faz aqui, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo nos nossos planos? Nós temos orado para que Deus oriente no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos? Eu estou sendo obediente à voz do Espírito Santo? Nós estamos passando aqui pela sucessão pastoral, nós estamos orando por isso? Nós estamos orando pela liderança da igreja que está nessa condução? Não é simples. Então nós temos que dobrar o joelho, nós temos que estar jejuando por isso, nós temos que estar orando para Deus trazer a família certa, porque não é só o pastor, é a família, certo? Que venha poder estar trabalhando junto com a gente. Então vamos estar orando por isso e vamos pedir que Deus dirija esse processo. Pode passar, por favor. E aí a gente vê que a igreja está enviando. Não foi uma decisão simplesmente de Barnabé e de Saulo ir para o campo. A igreja foi junto. Isso que eu acho interessante. Nossa, a Ieda está, por isso que eu estou feliz da Ieda estar aqui. A Ieda cresceu com a gente aqui. Eu sou um pouco mais novo do que a Ieda, né? Mas nós fizemos parte da mocidade. Eu mais júnior e ela mais veterana, né? Mas nós crescemos junto. E nós que ficamos aqui, talvez uns 20 e poucos anos ou mais, sem ter um novo jovem indo para o campo missionário, indo para o tempo integral do ministério. A Ieda ficou, quantos anos, né, Ieda? Sozinha, falando assim, eu saí daqui.
E hoje, graças a Deus, nós temos vendo jovens tendo a visão de reino, querendo se dedicar para conhecer mais, ter uma intimidade maior com Deus, para poder fazer a obra. Não necessariamente vão ser missionários, nem pastores, pode ser que sim, mas eles estão se preparando para poder fazer a diferença onde eles estiverem, no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Aí a pergunta que a gente está fazendo aqui, né? Mateus 28, 18 a 20. Quem está com ele aí, por favor? A Ana Paula, esposa do Wagner. Eu estou repetindo para poder lembrar. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse é um chamado que Jesus deu para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós, como indivíduo. Pergunta, nós temos ido no nosso campo local, nas nossas famílias? Desculpa. Eliane tem a pergunta. Não é sobre desculpa. missões, né? Porque quando eu cresci em igreja, né? Então, a visão que eu tinha de missionário, o que tudo era uma desgraça no campo, sofrimento, carregava 2 cruzes por dia, ou que era uma maravilha daqueles missionários que só contava vitória, né? Então, sobre missões, às vezes é uma coisa meio que me preocupa um pouco quando eu vejo um rapazinho falar, eu vou ser missionário. Porque existem as 2 visões erradas, né? Não tem um meio termo. Eu acho que eu não seria missionária nunca, porque eu não tenho esse perfil. Mas eu fico preocupada com isso, porque às vezes eu tenho essa visão do campo missionário. Ou é tudo muito ruim, ou é tudo muito bom. Quem poderia falar Ida, né? Porque eu queria entender isso. O que move uma pessoa... Eu não entendo. O que move um jovem a ser um missionário? Eu, Eliane, não entendo até hoje. Eu posso até, se quiser, a Ieda... Deixa o microfone chegar, Ieda. Obediência ao chamado. Só isso. Eu acho que a Ieda resumiu bem. É vocação. O Nidovaldo e a Elaine, que estão lá em Moçambique, né? Até país eu mudo também, você viu, né? Moçambique, ele falou assim, se você não tem o chamado, não tem a convicção disso, você não permanece. E a gente, eu sendo um filho de missionário, de diretor de seminário, professor, nós vimos alunos chegando no seminário, fazia entrevista, conversava com a igreja para ver se ele era uma pessoa atuante na sua igreja local, ou ele era mais um sentando no banco e agora vou fazer seminário porque não estou conseguindo arrumar emprego, porque está difícil, então vou ser pastor. Não, tem que ter. Jesus nunca chamou ninguém que estava parado. Se a gente olhar os chamados dos discípulos, todos estavam trabalhando. Então, não é escape, não é plano B para ninguém, né? Então, o que a Ieda falou é muito sério isso. É obediência. É você ter a sensibilidade do chamado de Deus para a sua vida. E é interessante que a igreja precisa ter isso também. Então, o Nidovaldo falou muito disso lá no retiro dos teens. Ele sentiu o chamado quando ele esteve aqui na nossa igreja, que ele congregava aqui quando era criança e adolescente, jovem, cresceu junto com a minha geração. E ele, com 7 anos, na aula das crianças, estava numa aula sobre missões e ele sentiu o chamado para missões. 7 anos. Ele foi ser missionário, ficou com 28, 29 anos, né? Então, mostrando o quê? Deus tem um plano, a soberania de Deus, e a gente está debaixo dele. Então, é a questão da obediência. E a igreja, ele foi e conversou com a liderança da igreja, ele estava no bosque nessa época. E a igreja, juntamente com ele, oraram e viram que realmente estava preparado para isso.
E hoje eles estão quase 20 anos lá em Moçambique, né? Então, pergunta, como é que está o meu coração? Eu talvez não vou ser um missionário fora, mas eu posso ser um missionário na minha família, na minha cidade, no meu trabalho. Eu estou sendo, outra palavra que eu uso muito com os adolescentes, eu estou sendo agente secreto no meu trabalho, ou eu estou sendo um cristão verdadeiro? As pessoas sabem que eu sou crente no Senhor Jesus, que o Senhor é o Senhor da minha vida? Ou não? Então, a pergunta. E você tem reconhecido os campos missionários? Você está atendendo onde o Senhor quer me usar? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que estar fazendo diariamente. E pedindo para o Espírito Santo confirmar. O Messias pediu oração para isso. Ele tem o corpo, os vizinhos à sua volta, tem a sua família, que ele quer que seja alcançado por Senhor Jesus. E ele está se dispondo para ajudar, para ter esse propósito. Então, que a gente tem que estar orando junto com ele, para Deus o capacitar, para ele ter autoridade, para estar ministrando, para ter o conhecimento, tendo a sensibilidade de como falar, certo? Porque até a forma de falar a gente pode ser agressivo, pode ser mais de ouvir. Então, que a gente tenha essa sensibilidade para estar servindo ao Senhor. A Ludmila tinha levantado a mão ali, João. Você quer fechar? Só para complementar, Davi, e aproveitando que a Ieda falou em relação a obedecer ao chamado, a gente precisa também ter coragem de discernir e obedecer o chamado onde Deus nos colocou. Quando eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, nesse mundo de eventos, que algumas pessoas podem olhar de fora e falar, a Ludmila virou festeira. Foi muito claro o chamado que Deus tinha na minha vida em relação às pessoas que me cercam através desse trabalho. Hoje, eu tenho um grupo de mulheres que eu discipulo por causa desse trabalho. Hoje, eu tenho abertura em relação a vidas e corações em lugares, em pessoas que eu nunca imaginei que eu pudesse ter lugar de fala. Porque eu obedeci. Deus falou para mim, essa porta, que era a Embraer, está fechada. O que eu tenho para você, eu já escrevi, eu já desenhei, você pode não entender agora. Algumas pessoas vão dizer que você é louca, mas eu tenho um propósito na sua vida em relação a todas as pessoas que eu mesmo vou trazer para perto de você. E, às vezes, a gente se sente impotente, insuficiente, incapaz, e nós somos mesmos. É apesar de nós, é apesar das nossas mazelas, é apesar das lutas que a gente enfrenta, é apesar do dia que você não encontra força para levantar da cama, é apesar dos problemas que te cercam. A gente precisa realmente viver a suficiência de Cristo nas nossas vidas, e entender que a graça realmente nos basta. E que é para a honra e glória do nome dEle, única e exclusivamente. Amém. Amém. Pode passar aí, por favor? Volta um, volta um. Bom, então, pegando um gancho, né, nisso que a Ludmila falou, que é apesar de nós somos a continuidade da história da igreja. Não encerrou no final do livro de Atos. Agora é o nosso tempo. Então, é o nosso tempo da vida de jejum e oração. É o nosso tempo de reconhecer espaços missionários e de atender necessidades aonde o Senhor nos plantou. Então, se Deus te chama, né, pelo nome para uma obra específica, qual é a disposição do seu coração e o seu nível de submissão, como a Ieda falou, até onde você está disposto a obedecer. E crer na soberania de Deus é obedecer sem questionar.
sem querer dar uma ideia melhor para Deus. Senhor, eu sei o que o Senhor está querendo, mas eu tenho uma ideia, ó, supimpa, porque eu convivo com esse povo, o Senhor não tem noção da encrenca que é. Não, Ele sabe, Ele criou. Então, eu preciso saber qual é o meu nível de submissão. E de uma forma bem pessoal, qual é a urgência sua? De tudo isso aqui que a gente falou, o que é urgente hoje que o Senhor trate no seu coração? Deus, eu tenho uma urgência com oração, eu não consigo orar. Eu começo a orar pelo almoço, acordo na janta, não sei nem o que eu pedi. Eu não consigo amar pessoas muito diferentes de mim. Essa é a urgência, o Senhor precisa tratar o amor no meu coração. Qual é a sua urgência? Para que a história da igreja e do avanço do evangelho seja também a sua história. Senhor, eu preciso voltar ao ensino da palavra. A revista eu não leio durante a semana. Eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo, meu tempo é corrido. Qual é a sua urgência? Senhor, eu nunca fui discipulado. Eu preciso de alguém que me discipule. Isso é urgente. Eu achei muito legal aqui quando o irmão falou do ser igreja, né? Como que nós vamos levar a igreja se nós não somos igreja? Então, pensar em tudo que o Senhor fez na igreja daquele tempo é maravilhoso. As histórias são lindas, mas agora nós somos a igreja. E somos nós que estamos continuando a expansão do reino. Qual é a sua urgência? Qual é a área da tua vida que é para ontem que o Senhor trate? Aonde você empacou? Senhor, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade de temperamento, sou nervosa, sou estressada. Qual é a urgência da sua vida? Que o Senhor possa te abençoar, né? E que a gente apresente tudo isso aqui em oração pela nossa igreja, claro, mas também individualmente. O Senhor também tem pressa na nossa vida, em nos moldar, em nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Deus abençoe o domingo e na semana que vem a lição continua na página 68 da lição 11 mesmo. Tá bom, irmãos? Um bom domingo. Deus abençoe. Deus abençoe.